não vai traçar muita coisa. A Bíblia não vai dar muita informação dela. A Bíblia nem o nome diz dela. Diz uma certa mulher. E o que a Bíblia vai descrever da história dessa mulher é justamente a história de seus 12 anos de sofrimento. Imagine aí, uma pessoa que não é conhecida por seu nome, uma pessoa que não é conhecida pela sua história real, mas uma pessoa que é conhecida pela história do seu problema. Ela só era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Você olha para o contexto do livro lido e você vê que é citado o nome de um homem que Jesus estava conversando quando ela entra em cena. O nome de Jairo. Jairo tem nome, mas essa mulher ela não tem nome. É a mulher do problema, é a mulher do fluxo de sangue, conhecida pela sua história problemática. A história dessa mulher se resolvia em duas coisas. Diga comigo: sofrimento e perca. Sofrimento e perca. 12 anos sofria. Há 12 anos que gastava tudo que tinha. Meu irmão, você sofreu um dia com dor de dente, não é coisa boa. Você sofreu uma semana com problema de tirar a paciência. E você sofreu 12 anos. 12 anos com uma hemorragia que não para. 12 anos com um problema que lhe impede de ter família, que lhe impede de ter amigos, que lhe impede de entrar na igreja, que lhe impede de ser uma mulher, um homem de verdade. A história desta mulher é a história de perca, de sofrimento, que olhava para ela já dizia: é a mulher do fluxo de sangue, é só ela. Talvez você me escute e diga: ei, irmão, a minha história também é marcada por perda. A minha história também é marcada por sofrimento. Isso faz parte da minha realidade. E quando eu vejo uma história assim marcada por sofrimento, marcada por perda, eu vou para o capítulo 4, versículo 18 de Lucas. Jesus ele entra dentro da sinagoga, é-lhe dada a oportunidade, ele pega o rolo sagrado e adivinha onde ele abre. Capítulo 61, versículo 1 de Isaías. E ele se levanta e ele lê dizendo: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor, ele me ungiu para pregar a sua palavra, porque o Senhor me enviou para curar os quebrantados de coração, porque ele me enviou para proclamar libertação, porque ele me enviou para tirar as algemas de quem está preso. Oh, glória a Deus! Jesus estava dizendo para todos: eu vim pregar a palavra, eu vim trazer cura, eu vim trazer libertação, eu vim trazer liberdade. Estamos diante da história de uma mulher. Ela precisava de cura, ela precisava de libertação, ela precisava de liberdade. Oh, glória! Era uma história ruim, mas aquele que escreve uma nova história iria aparecer na vida dela. Oh, glória! Diga assim para o seu irmão: a sua história pode ser ruim, mas só até Jesus aparecer. Mas só até Jesus aparecer. Oh, glória a Deus! Meu irmão, toda dificuldade que o homem passa, todo desespero que ele passa, ele é resolvido quando ele se encontra com Jesus. Oh, glória a Deus! Uma mulher sem história, de perca, de sofrimento, de luta. Jesus já tinha se apresentado na sinagoga como aquele que pregava a palavra, como aquele que curava, como aquele que libertava, como aquele que trazia liberdade. Oh, glória a Deus! Então chega o dia desta mulher se encontrar com Jesus. Chega o dia de Jesus entrar na vida dela e fazer o milagre. Quando a gente olha para a história dessa mulher, a gente vai aprender com ela. Tem como aprender com ela? Tem. Tem como nós aprender com ela. Oh, glória a Deus!
Olha aí. Você olha para uma história de perda, de sofrimento, e você ainda consegue aprender com ela. A primeira coisa que nós aprendemos com ela é ouvir as palavras de Jesus. Diga comigo, ouvir as palavras de Jesus. O texto vai dizer que essa certa mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de quem? De Jesus. Oh, glória a Deus. Meu irmão, ela estava perdida no seu sofrimento, perdida nas suas percas, sem rumo, sem norte. Então ela escuta: existe um homem chamado Jesus. Para quem está em pecado, ele é salvação. Para quem tem sede, ele é água da vida. Para quem tem fome, ele é o pão da vida. Para quem está perdido, ele é o caminho. Para quem está morto, ele é vida. Ei! Existe um homem Jesus que faz milagre. E a mulher marcada por sofrimento e por perca, já no auge do seu sofrimento, ela escuta: existe quem? Um homem chamado Jesus. Um homem que faz milagre, um homem que cura, um homem que liberta. Oh, glória a Deus. Imagine que você perdido, sentenciado à morte, sem solução, e alguém chega com as boas novas. Deixa eu te contar um negócio. Existe um homem chamado Jesus e ele faz milagre. Oh, glória a Deus. Ela ouviu as palavras de Jesus. Nós aprendemos a ouvir as palavras de Jesus. Por que, pregador, que eu tenho que ouvir as palavras de Jesus? Porque Jesus, no seu capítulo 6 de João, versículo 63, ele diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras que eu digo são espírito e vida. A mulher estava condenada à morte. Jesus apareceu com vida. No versículo 68 do mesmo capítulo 6, Pedro se vira para Jesus e diz assim: Jesus, para onde é que nós vamos? Só tu tem palavra de vida eterna. Oh, glória! Como é bom ouvir as palavras de Jesus, porque só Ele nos dá vida, só Ele nos liberta. Sentenciado estávamos nós à morte, mas alguém nos anunciou Jesus, e Ele nos tirou do monturo, nos tirou da condenação eterna e nos deu vida. Quem já recebeu vida de Jesus? Oh, nós aprendemos com esta mulher a ouvir as palavras de Jesus. Ela ouviu, irmão, ouviu falar de Jesus. Sabe quando você está doente, o médico já lhe desenganou, Deus defenda, e aparece alguém e diz assim: ei, existe um remédio caseiro que a minha avó me ensinou. Você diz: qual é? Me diz com esse remédio. A sua esperança aumenta. Esta mulher estava desenganada pelo médico, e alguém chegou e disse: existe um homem chamado Jesus. O que é que ele tem de mais? Ele só curou um cego. O que é que ele tem de mais? Ele só deu vista a quem não via. O que é que ele tem de mais? Ele tocou no leproso, ele foi curado. Ela disse: eu tenho que conhecer esse homem. Oh, glória a Deus. Meu irmão, Jesus é o nosso remédio. Jesus, ele é o nosso tudo. Oh, glória a Deus. Quantas vezes estávamos nós sem remédio nenhum, sem poder contar com ninguém. Aí você, como pai ou como mãe, vendo o seu filho ou seu cônjuge ou você mesmo precisando de ajuda, você dobra o seu joelhozinho, pede: Jesus, cura meu filho. Jesus, cura minha esposa, cura meu esposo. Jesus, me cura. E nas caladas da noite, sem remédio em casa, sem médico, Jesus se levanta, toca, e você é curado. Oh, glória a Deus. Como é bom ouvir falar de Jesus. Como é bom ouvir falar do nosso Salvador. E ouvir falar de Jesus. Oh, glória a Deus. Tem a sua fé aumentada. A segunda coisa que vamos aprender com esta mulher é justamente isso: é ter fé. Diga comigo, ter fé.
Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vai dizer que a fé, ela vem pelo e ouvir de quem? Olha aí. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Essa mulher, ela vai nos ensinar a ter fé. Ela ouviu as palavras de Jesus. Quando ela ouviu as palavras de Jesus, sabe o que foi que nasceu no coraçãozinho dela? Fé. A fé, ela nasceu. A fé, ela brotou. Quando eu cheguei aqui, as irmãs estavam cantando sobre isso. Cantando sobre a fé que aparece. A fé que brota. Sabe aquela alegria? Aquela certeza? A prova daquilo que você não vê, mas espera? É a fé. E quando é que ela nasce, irmão Leite? É quando você escuta a palavra de Deus. É quando a palavra chega ao seu ouvido. Aí você se enche de fé. Estava sem esperança, mas você toma ânimo e diz: opa, tem jeito para mim. Oh, glória a Deus. Nós temos que ter fé, irmão. Temos que aprender a ter fé. Nas maiores lutas que o homem pode passar, ou que ele pode enfrentar, o dinheiro não vai resolver, a posição não vai resolver, as amizades não vai resolver. O que é que resolve, irmão Gleice? É fé na palavra de Deus. É a fé que nos faz acreditar no milagre mesmo sem ver. É a fé que nos faz acreditar no impossível mesmo quando dizem não existir. Oh, glória a Deus. Certa feita os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, quem é que vai ser salvo? E Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quantas histórias você não já ouviu de pessoas que disseram para ela: não tem mais jeito, ninguém vai te salvar dessa enfermidade, ninguém vai te salvar dessa morte, ninguém vai te salvar dessa dívida, ninguém vai te salvar desse problema. Aí você deposita a sua fé em Jesus e Jesus diz: ei, agora tem jeito, agora o impossível vai acontecer. O impossível acontece quando você ouve a palavra, quando você cria fé no seu coração, quando você se quebranta e diz: Senhor, está aqui eu. Aí ele aparece, aí ele vem, aí ele faz o milagre. Nós aprendemos com essa mulher a ouvir as palavras de Jesus. Nós aprendemos com esta mulher a ter fé. E nós vamos aprender com ela a ter um propósito. Diga comigo: ter. Fale alto: ter um propósito. Foi cantado sobre propósito. Eu escutei. A Bíblia diz: aqueles que têm ouvido, ouçam com o Espírito diz as igrejas. E foi cantado propósito. Esta mulher, ela nos ensina a ouvir as palavras de Jesus. Ela nos ensina a ter fé. E ela nos ensina a ter um propósito. Qual era o propósito dela, irmão Gleice? Era tão somente tocar na orla do mestre. O propósito dela é esse: tocar na orla do mestre. Oh, glória a Deus. Simples, uma coisa simples. Sabe a orla do vestido do mestre? Era como se fosse a varanda de uma rede. Era como se fosse o fiapo de um cachecol. O propósito dela era só esse. Ela no auge do seu enfraquecimento, sem forças para romper a multidão, mas ela se enche de fé pela palavra. E ela faz um propósito consigo mesmo. Ela diz: se eu somente tocar na orla do vestido dele, eu vou sarar. Eu não preciso tocar nele, não. Eu não preciso ver ele de frente, não. Eu não preciso abraçar ele, não. Eu só preciso tocar. Só um toquezinho na roupa dele. Eu sei que vou ser curado. Oh, glória. Aí é propósito, viu? Aí é um propósito de fé, meu irmão. Aí é um propósito feito
executar. Eita. A gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, irmão, e a gente vai ver pessoas que só queriam ser fosse muito. A gente vai ver pessoas que não se contentavam com pouca coisa. Mas essa serva de Deus, o propósito dela é simples, mas ela é de fé. Ela diz: eu vou tocar só no vestido. Eu vou tocar só na orlazinha do vestido dele. Isso basta para mim. Eu só tenho que fazer isso. Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para todo propósito debaixo dessa terra. Tinha chegado o tempo do propósito daquela mulher. O propósito era tocar na orla da veste de Jesus. Lá vai Jesus passando para resolver o problema de Jairo. Lá vai Jesus passando para solucionar o problema de uma menina que estava enferma e que depois ia morrer para ser ressuscitada. E esta mulher no anonimato, cheia de fé na palavra de Deus, tinha feito o propósito no seu coração, enfraquecida, não podia tocar em ninguém, mas ela dizia com ela mesmo: o meu propósito é só tocar num pedacinho da orla dele. Oh, glória a Deus! Quem já fez propósito com Deus aqui? Você já fez? Quando nós fazemos propósito com Deus é bom demais. Oh, aleluia! Quando a gente enche esse coraçãozinho de fé, através da palavra, e a gente diz: Senhor, meu propósito contigo é esse. Oh, glória a Deus! A gente começa a chorar, a gente começa a orar, e quando chega o dia dele atender o propósito, quando chega o dia dele assim nos fazer executar o que temos planejado, você pode estar na cama, mas ele te levanta. Você pode estar na UTI, ele te tira de lá. Você pode estar morto como estava Lázaro, ele diz: sai para fora, chegou o dia do propósito. Você pode estar desenganado, ele diz: o teu médico sou eu. Eita! Quando chega o dia do propósito, aleluia, Deus te dá força, Deus te levanta, Deus te dá ânimo, Deus te reveste. Não é a tua força, é a força de Deus, é a fé, é o propósito que tu apresentou para Ele. A quarta coisa que a gente aprende, olhando para esta mulher, olhando para a sua história, é tocar em Jesus. Tocar em Jesus, irmão, isso é tocar em Jesus. Ela ouviu as palavras, ela teve fé, ela fez um propósito, e agora ela foi tocar em Jesus. Oh, glória! Imagine comigo, mentalize aí. Nós não estamos falando de uma pessoa no auge da sua força física. Nós não estamos falando de uma mulher que goza de vigor, não. Nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos perde sangue. Há 12 anos está enfraquecida. Há 12 anos não se alimenta direito. Há 12 anos que não sabe o que é o contato com ninguém, porque isso era proibido. Quem sofria dessa doença era proibido de ter contato de alguém, era considerado impuro. Nós estamos falando de uma mulher que tinha medo de se expor na rua. Nós estamos falando de uma mulher que não sabia o que era convivência com a família. Para ela sair da sua zona de conforto, para ela sair do seu mundo escondido, sem contato de ninguém, era difícil. Mas ela tinha fé, ela tinha um propósito, e ela disse: eu vou tocar. Oh, glória a Deus. Eu vou tocar na pontinha da roupa dele. É só isso que eu quero fazer. É só tocar nessa roupa. Oh, aleluia. Irmão, quando a gente está sofrendo, é difícil a gente se alegrar. É difícil a gente encontrar motivação. Mas a motivação dessa mulher, ela ouviu a palavra. A força dessa mulher era a fé. Oh, glória! E quem é que movimentava ela? Era Deus. Deus dava força a ela. Ela sai caminhando, glória a Deus,
para trocar na veste de Jesus. Jesus ele não estava parado não, irmão. Jesus ele estava em movimento. Uma multidão imensa apertava ele de tudo que era jeito. E esta mulher sai da sua zona de conforto, sem poder tocar em ninguém, sem poder ser vista no meio da multidão, pálida, sem força, mas ela tinha fé. Oh, ela tinha fé. Ela disse: eu vou tocar, eu vou chegar lá. Oh, glória. Irmão, tocar em Jesus é tão importante. O que essa mulher fez foi tão profundo. O que essa mulher fez revolucionou a forma das pessoas se encontrar com Jesus. Não entendi, irmão Gleice. Eu vou te dizer. Quando Jesus encontrou o leproso, Jesus tocou nele. Quando Jesus encontrou a sogra de Pedro com febre, ele tocou nela. Quando Jesus encontrou Jairo, Jairo disse assim: Jesus, toca na minha filha. Mas quando esta mulher, ouvindo a palavra, com fé em seu coração, movida por um propósito, quando ela toca na orla de Jesus, ela faz algo tão profundo que depois dela, Jesus não precisava mais tocar em ninguém. Por que, irmão Gleice? Que ele não precisava mais tocar em ninguém. Mateus 14, versículo 35 e 36. A Bíblia vai dizer que Jesus chega numa cidade. Quando ele chega na cidade, alguém diz assim: tu sabe quem é esse que está aí? Não, é Jesus. Jesus? Tu não sabe quem é Jesus, não? É aquele que a mulher tocou só na orla do vestido dele e foi curado. É aquele que a mulher tocou só na orla do vestido dele e foi curado. É. Os homens disseram: vasculha toda a cidade, encontra aí todos os doentes que tem, encontra aí todos os enfermos que tem, e traz para Jesus. E o versículo 36 vai dizer: todos os doentes, Jesus não tocou neles, mas todos os doentes, ele dizia: Jesus, deixa eu tocar só na orla do teu vestido. Oh, glória. Deixa eu tocar só na orla da tua veste. Está vendo aí como é que é? Antes dessa mulher, Jesus tocava nas pessoas. Depois dela, as pessoas chegavam e diziam: Jesus, deixa eu tocar só na veste aí, deixa eu tocar só no vestido. Tu está entendendo aí o mistério que Deus fez na vida dessa mulher? Tu está entendendo a profundidade do que ela fez? Como ela entra para a história por ter feito algo que agrada a Deus. Oh, glória a Deus. Irmão, pensa como é que eu consigo tocar em Jesus. Eu vou rapidar o segredo aqui. Eu vou rapidar. Tu abre a tua Bíblia no Salmo 51. Aí Davi vai dizer assim, ó: com coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Presta atenção. Com coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Quer tocar em Jesus? Quebranta o teu coração, velho. Oh, da caflação da Bebé. Quer tocar em Jesus? Te apresenta contrito, te apresenta humilhado, te apresenta humilde. Eita, glória a Deus. Te dobra perante Ele, quebranta o teu coração e diz: Jesus, está aqui. Está aqui a tua serva, está aqui o teu servo. Sou nada, sou pó, sou cargo, mas preciso do teu milagre, preciso da tua ajuda. Oh, glória. Vamos tocar em Jesus essa noite. Vamos tocar em Jesus essa noite. Vamos quebrantar o nosso coração. Vamos descer a olaria do papai. Vamos dobrar o nosso joelho. Vamos chegar no espiritual e dizer: está aqui, é Jesus. Te apresenta para Jesus essa noite. Da cafla, show da caminhonete. Ei, bacate, show da caminhonete. Diz para o teu Deus: Jesus, está aqui. Teu filho, tua filha. Jesus, tu sabe que a força é pouca. Jesus, tu
sabe que a caminhada é difícil. Jesus, tu sabe que a luta é grande. Mas eu quero tocar só na orla do teu vestido. Só isso. Oh, glória a Deus. Se você conseguir quebrantar o seu coração, você toca em Jesus. Se você tocar em Jesus, você recebe o milagre. Quem quer milagre essa noite? Toque em Jesus. Ousa tocar em Jesus essa noite. O milagre é para quem tem ousadia. O milagre é para quem tem liberdade de buscar. Ousadia de pedir. Oh, glória a Deus. Meu irmão, antes de Jesus morrer, existia um véu grande. O sacerdote só entrava para a presença de Deus uma vez ao ano. Mas quando Jesus morreu, ele disse: eu estou dando liberdade. O véu rasgou. Eu estou dando ousadia, o véu rasgou. Ei! Tu tem liberdade essa noite, crente. Te reveste de ousadia. Entra na sala do papai. Entra no santuário. E pela fé de Jesus, eu cheguei. Eu cheguei para tocar nas tuas vestes. Cheguei para receber um milagre. Eu cheguei para receber de ti, Jesus. Eu tenho fé, eu tenho propósito, e eu vim tocar em ti. Aleluia. Esta mulher, depois que ela toca em Jesus, ela vai nos ensinar uma quinta lição. Qual é, irmão Gleice? Chamar a atenção de Jesus. Não entendi? Diga comigo: chamar a atenção de Jesus. Oh, glória a Deus. Meu irmão, parece simples, parece fácil, mas o texto ele vai nos dizer no livro de Marcos que Jesus, no seu transcurso para fazer o milagre na casa de Jairo, a multidão fazia o que com ele? O apertava. Diga comigo: apertava. Não, de tudo que é jeito, quando fala multidão, é uma multidão mesmo. Não é 5, 10 pessoas, não, irmão. Nós estamos falando aqui de milhares de pessoas, doentes, flageladas, enfermas, necessitadas, sedentas, famintas, precisando de um milagre. E uma empurrava a outra para chegar perto dele, para receber o milagre. E cada um que chegava perto de Jesus, apertava, apalpava, puxava, queria estar perto dele. Muitos até se lançavam na frente dele. Se ele me ver, eu vou chamar a atenção dele. Outros faziam igual o céu baixo, gritavam: eu tenho que chamar a atenção dele. Mas naquele dia, nenhum desses que o apertou, nenhum desses que gritou, chamou a atenção dele. Mas essa mulher, silenciosa, cheia de fé, com propósito, basta me tocar nas suas vestes. Oh, glória a Deus. Ela vai pelo meio da multidão, desconfiada, se espremendo entre um e o outro, caminhando devagar porque tinha pouca força. E quando ela chega perto dele, timidamente ela toca, só na pontinha da roupa. Na hora que ela toca, Jesus diz: quem tocou no meu vestido? Eita, glória a Deus. Tu está entendendo aí o mistério? O povo apertava ele de tudo que era jeito, oprimia, faltava derrubar, e ele não sentiu nada. Mas quando a mulher tocou só na pontinha do vestido, ele disse: quem tocou no meu vestido? Oh, glória a Deus. Meu irmão, o crente ele toca diferente. Ele sabe onde tocar. Ele sabe o jeito certo de tocar no mestre. Oh, glória a Deus. Tem muita gente que pede, mas não recebe. Faz 1001 coisa, mas não recebe. Não está tocando do jeito certo.
é com fé, é com propósito. Oh, glória! É com o coração quebrantado e contrito. O mestre disse: quem tocou no meu vestido? Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta. A multidão está te apertando aí. Como é que tu vem me perguntar quem tocou? Aí Jesus diz: olha, saiam virtude de mim. Alguém conseguiu receber virtude de mim. Tu está entendendo aí o mistério? Jesus não encontrou ela e disse: recebe virtude, não. Ela conseguiu tocar em Jesus e receber a virtude. Uma virtude que veio para ela através da maneira que ela tocou. Tu está vendo aí? Tem vezes que tu nem precisa gritar. Tem vezes que tu nem precisa ser visto. Nem precisa aparecer. É ali, com o coração quebrantado, de joelho, no teu quarto, que Jesus libera a virtude. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ela conseguiu chamar a atenção de Jesus para ela. O texto vai dizer que na hora que Jesus sente o toque, olha, ele estava caminhando. Quando a mulher toca, ele se vira, ele para, a conversa com Jairo, ele para as passadas e diz: alguém me tocou. E já vai logo olhando: quem foi que me tocou? Irmão Cleiton, ele sabia que ele tinha tocado, ele sabia mesmo. Ele sabia que era ela que tinha tocado. Ele já tinha dito antes: alguém tocou no meu vestido. Era o propósito dela. E por que ele perguntou então? Quem foi que me tocou? Eu vou já te dizer por que foi que ele perguntou. Esta mulher, antes de se encontrar com Jesus, tinha perdido o dinheiro, perdido a família, perdido a liberdade, perdido o nome. O que é que ela tinha? Uma história de sofrimento. Ela precisava de uma redenção. Ela precisava de um momento em que ela fosse levantada. Ela precisava que alguém apresentasse ela na frente da multidão e abençoasse ela. Na hora que ela tocou, ela recebeu a cura. Mas precisava ela receber a restauração por completo. Quando Jesus disse: quem me tocou? Ela começou a se tremer, tremendo, nervosa. Então ela se apresenta e diz: Jesus, fui eu que te toquei. Oh, glória a Deus! Quando ela disse: foi eu, irmãos, a multidão todinha parou. E a multidão todinha que estava escutando ela contar a história. Há 12 anos eu sofro com hemorragia. Há 12 anos eu não toco em ninguém. Há 12 anos eu não sou tocada por ninguém. Há 12 anos eu estou longe da minha família. Mas hoje eu recebi a cura. Oh, da nação da benévola. Jesus não estava devolvendo só a cura dela. Estava devolvendo a liberdade para andar na igreja. A liberdade para ter família. A liberdade para tocar. A liberdade para ser tocada. A liberdade para viver como mulher. Quando Jesus aparece na nossa vida, ele fala desse jeito. Ele não só te cura, mas ele devolve aquilo que tu perdeu. Ele devolve aquilo que tiraram de ti. Aleluia. Eu vou já terminar. Mas com a permissão do nosso pastor, fique em pé. Fique em pé. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu vou perguntar e você responde para Deus. O que foi que tiraram de você? Responda para Deus. O que foi que tiraram de você? Que você veio pedir para Deus devolver essa coisa? Responda para Deus. A mulher do fluxo de sangue tinha perdido o dinheiro, perdido a família, perdido o nome, perdido a reputação, perdido a dignidade. Jesus não só tocou, ele devolveu tudo. Por que ele devolveu tudo, irmão Gleice? Porque ela conseguiu chamar a atenção de Jesus.
João capítulo 20, versículo 25 ao 27, meu pastor. Vai dizer que Jesus, depois de morto, ressuscitado, com o corpo glorificado, ele entra na casa onde estão os discípulos. E ele diz: Pai, seja convosco. Os discípulos se alegram. Só que Tomé não estava lá. Olha aí. Tomé chega. E os discípulos se alegram e dizem: Tomé, nós vimos o mestre. O mestre vive. O mestre ressuscitou. Tomé diz assim: se eu não ver o sinal dos cravos na mão dele, se eu não tocar no sinal dos cravos, se eu não botar minha mão no lado dele onde a lança furou, eu não acredito. Eu tenho que tocar para me acreditar no milagre. 8 dias depois, eles estão todos reunidos. Jesus entra na casa, ela estão fechada. E Jesus vira para Tomé e diz: Tomé, olha aqui eu. O Tomé olha para Jesus. E Jesus diz: Tomé, coloca aqui a tua mão nas marcas do cravo. Coloca aqui a tua mão do meu lado. E vê se não é eu. Seja crente, Tomé. Acredita, Tomé. Deixa de ser incrédulo, Tomé. O milagre de Deus é para quem é crente. O milagre de Deus é para quem acredita. O milagre de Deus é para quem tem fé. Oh, da caçunda Arábia Nébia. Sabe por que ela chamou a atenção de Jesus? Ela não precisou tocar nele, não precisou abraçar, não. Ela disse: é só na pontinha da roupa. Para mim já é o suficiente. Oh, glória. Você tem fé para receber o milagre? Você tem fé para receber o milagre? Ou você precisa ir até onde ele está? Atos capítulo 7 vai dizer que o céu é o trono de Deus e essa terra é o estrado ou o escabelo dos seus pés. O que é que quer dizer, irmão Gleis? É lá no céu que está a majestade dele, mas aqui na terra é onde ele apoia o pé. Estrada é um banquinhozinho pequeno que os reis se apoiam. Essa terra aqui é onde Deus pisa. Tu quer receber o milagre? Quer receber? Seja crente. Tenha fé. Você não precisa subir lá, não. É aqui mesmo, aqui, ó. Aleluia. A caçamba na minha neve. Com que autoridade, pregador, você fala de milagre? Eu falo de milagre porque eu sou um milagre. Eu falo de milagre porque eu vivo o milagre. Eu falo de milagre porque pela medicina já era para mim ter morrido. Pela medicina eu passei 25 dias com trombose venosa na femoral. O trombo já estava na cintura. Já era para ter morrido com o fêmur quebrado. Escute, o fêmur quebrado. 25 dias com trombose na femoral. Eu cheguei no médico e ele não acreditou que eu estava naquela situação. Eu estava vivendo o milagre de Deus. Aleluia. O crente, ele consegue fazer milagre. Oh, glória. Se tu quebrantar teu coração, Jesus faz milagre. Se tu tiver fé, ele faz milagre. Foram 7 meses que eu passei de recuperação entre a vida e a morte, mas Jesus me segurou. Oh, glória. Quem tem fé em Jesus vive milagre. Quem tem fé em Jesus recebe milagre. Aquela mulher saiu do local dela com poucas forças, foi até onde Jesus estava e recebeu o milagre. É o dia de tu alimentar a tua fé. Só aqueles que acreditam que pode receber o milagre, saia daí do seu banco e caminhe pela fé até aqui à frente. Preste atenção. Aqueles que ainda acreditam que pode receber o milagre, saia daí do seu banco e venha pela fé até aqui à frente. Eu vou terminar orando pela sua vida. E o Deus que faz milagre, ele vai tocar em ti. O Deus que faz milagre, ele vai ser o teu remédio. O Deus que faz milagre, ele vai ser a tua cura. Ainda na caçamba da Arábia Nébia. O Deus que faz milagre, ele vai fechar essa cova e vai dizer que ele é Deus dessa terra. Oh, da caçamba da Arábia Nébia.
Aleluia. Você acredita que vai receber o milagre? Aleluia. Ele vai fazer o milagre. Da cachorra na minha neve. Sabe aquela menina que veio comigo, minha filha? É um milagre. Disseram para mim e para a mãe dela que ela não podia gerar. Foi 7 anos esperando. E Deus disse: eu vou te dar um filho. Aí ela: é milagre. Eita, glória a Deus. Quando eu recebi a notícia do milagre, eu estava trabalhando com um amigo em Fortaleza. Já fazia 10 anos que ele também esperava um filho. E eu disse para ele pela fé: o milagre que veio para mim vai vir para ti. E ele disse: irmão Cleison, é verdade? Eu disse: é. Ele disse: mas se você for para o seu Camusim, eu fico aqui em Fortaleza. Eu disse: se eu for para Camusim, tu fica aqui. Quando tu receber o milagre, tu me liga e conta, porque eu sei que é verdade. Eu vim para Camusim, um dia o meu telefone tocou. Ele disse: irmão Cleison, eu recebi um milagre. Ei, dona cachorra na minha neve, eu vou ser pai. Nós servimos um Deus de milagre. Aleluia. Não é o dinheiro, não é a reputação, não é a influência. É Deus, é a nossa fé. Aleluia.